Bom, pessoal, de uma vez por todas eu vou explicar para vocês como que a gente faz para criar um objeto tridimensional do osso do paciente a partir de uma tomografia. A gente utiliza para isso o software Blue Sky Bio e isso é extremamente simples e fácil. E eu vou explicar certinho para vocês como que se faz isso num vídeo rápido e fácil. Bom, pessoal, eu vou aqui na minha área de trabalho e eu vou achar o meu atalho do Blue Sky Plan, vou clicar nele e a gente vai abrir. Eu posso abrir diretamente com a tomografia ou abrir o software e importar a tomografia lá a partir dos ícones que a gente tem e trazer. Ele nos mostra aqui quantas exportações a gente tem aqui, mas enfim, a ideia é a gente trazer a tomografia, transformar essa tomografia a partir de uma reconstrução, uma visualização tridimensional, e essa visualização ela vai ser transformada no arquivo STL para exportação que a gente pode abrir num outro software para poder trabalhar. Vamos então aqui trazer a partir da tomografia e vou achar na minha área de trabalho uma tomografia. Pode ser essa aqui, dou OK e ele vai abrir essa nas minhas abas, então é a minha tomografia para eu poder ver. Tá aqui, dou OK, eu vou aqui aumentar para a gente conseguir visualizar maior. E o que a gente pode modificar? A gente vê que tem vários artefatos aqui. Eu vou mexer um pouquinho aqui na escala de Rausch para poder tirar esse artefato. Uma coisa que a gente tem que ter cuidado é que às vezes a gente vai removendo esses artefatos e ele pode remover uma parte do osso que seja importante. Então a gente tem que equalizar aquilo que vai ter que manter e remover os artefatos do metal, porque esse paciente ele tem aparelho, ele está usando aparelho, então cria essas imagens de artefato que não são legais para a gente poder gerar um objeto tridimensional. Vamos diminuir um pouquinho aqui, ó. A gente vai aumentar e diminuir, ó. Vou aumentando, vai criando mais artefato. Vou diminuindo, ó. Além de eles a gente tirar esse artefato, a gente acaba tirando esse osso que não é legal. Então eu preciso voltar um pouco. Claro que essa parede é muito fina e acaba às vezes não aparecendo, mas pelo menos que esse osso aqui todo não desapareça. Então tá aqui, acho que mais ou menos essa região. A gente continua com os artefatos, mais ou menos é isso que a gente vai fazer. A próxima etapa é, normalmente eu trabalho na aba de avançadas aqui, configurações avançadas, e eu vou utilizando a aba de superfície. Se ele não aparece aqui na direita, a gente vai aqui em painéis e superfícies, clica, ele vai aparecer aqui. Eu vou recortar aquilo que não é tão legal para mim. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou mexer a visualização que eu tenho aqui para a gente poder recortar, porque tudo que eu recorto eu posso acabar cortando coisas que estão atrás daquele meu recorte e que são interessantes. Se eu fizer assim e cortar aqui, eu vou cortar dente e osso que estão atrás do meu recorte, então eu tenho que fazer nesse sentido. Vou lá e clico aqui em cortar e eu vou fazer um laço ao redor daquilo que não é interessante, desmarco cortar, mudo a visualização e vou cortando tudo que eu consigo sem remover a parte importante que eu quero manter. Aqui talvez eu consiga remover, cortar mais alguma coisa, mas aqui fica bastante difícil, mas não tem problema. Tudo que eu conseguir cortar é interessante. Uma outra ferramenta que é legal, a gente vê que tem várias partes soltas aqui que aparecem aqui, ó, várias pequenas partes soltas aqui. A gente pode utilizar uma ferramenta que a gente chama de isolar. Como é que ela funciona? Ela está aqui no lado direito, eu clico em isolar e clico na parte que eu quero manter. O que vai acontecer? Ó, a gente viu que ele removeu todas aquelas partes soltas, mas ó, eu vou voltar aqui e mostrar. Também ele removeu a parte do ocioide, algumas coisas que seria interessante pra gente. Mas eu vou lá, isolar novamente e tirar essas partes a mais, porque aqui também, para a gente imprimir esse osso, não é tão simples assim. Se eu quiser imprimir todo esse osso, assim ele tem que ser todo unido, vai ficar mais fácil. Então beleza, eu tenho aqui o meu arquivo e isso aqui já é o nosso STL para impressão? Não, a gente precisa criar um modelo, criar uma superfície XTL que ela não foi criada aqui em cima. Então a gente está aqui na superfície original e nós vamos então nessa aba de criar modelo. O nosso computador vai depender um pouquinho de quão a placa de vídeo, a potência que a gente tem, de quão o computador bom é para fazer isso numa velocidade mais rápida ou mais devagar. Mas a gente aguarda então o cálculo do software que ele faz. Então, a partir desse modelo que a gente faz, e a gente vai criar um modelo STL, que é esse aqui. Eu vou minimizar aquele de baixo, ele estava aqui, eu minimizei. Ó, eu vou tirar a parte do original, e eu tenho só a criação
então do osso para poder fazer a exportação. Isso é muito interessante, porque a partir desse arquivo, modelo de superfície, eu posso fazer a exportação. Então eu vou aqui, exportar dados, eu vou exportar e ele vai aqui salvar, onde a gente quiser. É importante entenderem que eu não vou gastar nenhuma exportação para fazer isso. Eu só preciso ter pelo menos uma exportação ainda no meu software, na minha conta, para quê? Para que a gente possa fazer essa exportação gratuitamente. Então eu vou lá, exporto, vou escolher alguma no meu desktop, eu vou em alguma aba aqui, vou deixar diretamente no desktop, dou OK, yes, e aqui a gente não gastou nenhuma das minhas exportações, e eu vou lá na minha área de trabalho, ó, e eu tenho aqui em cima então, ó, modelo de superfície, vou abrir ele no Mesh Mixer, vou aumentar o tamanho aqui, a gente consegue visualizar então esse meu arquivo tridimensional da visualização que eu tinha da tomografia do paciente. Então isso é muito interessante. A partir disso eu posso exportar esse arquivo ou parte dele, trabalhar ele para separar alguma coisa que eu queira imprimir e vou para um software de fatiamento de alguma impressora e eu posso então imprimir esse arquivo e ter ele fisicamente na minha mão. E aí galera, de uma vez por todas, conseguiram entender como que a gente faz para poder criar um arquivo STL da tomografia do paciente? Isso é super simples, é super fácil, não requer nenhuma habilidade e, além de tudo, a gente não gasta nada para isso. O software Blue Sky Bill faz isso de uma maneira fantástica e gratuitamente, que é muito legal. E aí, tem alguma dúvida ainda sobre isso? Deixe nos comentários se você faz isso em algum outro software. Existem outros softwares que também pode fazer essa mesma função, mas alguns deles são pagos, alguns deles a gente precisa segmentar manualmente e isso é muito mais difícil. No Blue Sky, eu acredito que seja a forma mais fácil de a gente gerar um arquivo STL a partir da tomografia do paciente de uma forma simples e fácil. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, é muito importante para que a gente possa crescer e trazer muito mais conteúdos como esse aqui que eu trouxe hoje. Até mais!